Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor Daniel e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast atualizando essa edição de 2024 e por isso hoje a gente vai falar de uma efeméride de algum tempo já, mas bem importante. Vamos falar sobre o distante ano de 1894. Mas quem vai contar a história deste ano e do episódio relacionado a ele é o professor Renato Mocelin. Tudo bem, Mocelin, querido amigo? Tudo bem, Daniel, queridos alunos, alunas. O porquê que eu convidei aqui o professor Mocelin? Além do óbvio, né, professor de história, mais 40 anos já nessa brincadeira, né, Mocelin? E vivi em 1894. Então, eu lembro de tudo que aconteceu, né? Piá ainda. Piazão. Não, mas porque o professor Mocelin é autor de um livro que eu vou indicar aqui para vocês, ó, Pica-Paus e Maragatos, que é um livro no qual o professor Mocelin, pesquisador, o professor Mocelin, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, e ele fez uma pesquisa muito, muito interessante para produzir essa obra que trata desse assunto, que, aliás, permita até dizer, né, Mocelin, que eu tive o grande orgulho e o prazer de ter editado esse livro para ele. O Pica-Paus e Maragatos trata, então, do tema da nossa conversa, que é a Revolução Federalista. A Revolução Federalista. E eu quero começar, por favor, Mocelin, faz um panorama geral primeiro, para depois a gente ir destacando os detalhes desse importante evento. Normalmente, Daniel, a gente fala Revolução Federalista, mas não foi uma revolução no sentido clássico do vocábulo. Foi uma guerra civil. Ali nós tivemos a proclamação da República, o conturbado governo do Deodoro da Fonseca, e o Deodoro acaba renunciando, e tivemos a ascensão do Floriano Vieira Peixoto. De acordo com a Constituição de 91, isso é uma temática bem discutível, ele deveria ter convocado novas eleições, mas ele resolveu ficar para completar o mandato que havia começado com o Deodoro. E no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um político que se notabilizou durante o Império, que foi Gaspar Silveira Martins. Foi ministro, era um orador brilhante, liberal, e tinha um grande prestígio junto ao imperador Dom Pedro II. Mas com a proclamação da República, o Gaspar Silveira Martins acabou partindo para o exílio. E os republicanos gaúchos que vão chegar ao poder. E um desses republicanos era Júlio de Castilhos. Quando o Silveira Martins retorna para o Brasil, ele chega a ter um encontro com o Floriano Peixoto e ele sugeriu que fosse instaurado o parlamentarismo. E no Rio Grande do Sul, os partidários do Silveira Martins passaram a ser terrivelmente perseguidos pelos castilhistas. Em 1893, a situação estava extremamente tumultuada na região de Bagé, e o coronel Joca Tavares, que era um homem ligado ao Silveira Martins, ele, a partir do Uruguai, invade aquela região de Bagé. Isso em 2 de fevereiro de 1893. Aí dá para se dizer que começa a Guerra Civil. De forma bem didática, nós podemos dizer o seguinte: de um lado, nós tínhamos os partidários do Júlio de Castilhos e do Floriano Peixoto, que acabam se unindo, contra os partidários do Silveira Martins. E a Guerra Civil vai ficar conhecida como uma guerra entre os Pica-Paus e os Maragatos. E por que esse apelido, Mocelin? Qual a origem disso? Maragatos, os que seguiam um caudilho, Gumercindo Saraiva, que foi um grande estrategista, uma espécie de Napoleão dos Pampas, né? Ele teve que se exilar no Uruguai. A família dele possuía terras no Uruguai. O pai dele era um homem poderoso, e bem como seus irmãos, que também tinham propriedades no Uruguai. E muitos dos que seguiam o Gumercindo Saraiva eram originários de uma região da Espanha chamada La Maragateria, daí Maragatos. Mas ao longo da Guerra Civil, a palavra maragato ganhou um sentido depreciativo, como se fossem pessoas desqualificadas. Por outro lado, os pica-paus eram os governistas,
devido ao tipo de boné que eles usavam, tipo uniforme, parecendo as cores, né, de um pica-pau. E também devido ao tipo de armamento usado. Daí a guerra entre pica-paus e maragatos. Agora, Mocelin, esse conflito, portanto, né, se aqui contando para os nossos queridos alunos, inicia-se ali em 1893, esse cenário, mas esse conflito se expande, né? Esse conflito vai extrapolar as fronteiras gaúchas, né? Conta para nós agora por que e como isso se dá. Daniel, veja, eclodiu a revolta da Armada contra o Floriano Peixoto. E essa revolta da Armada, liderada por um ex-ministro do Floriano Peixoto, o Custódio José de Melo, que era contra-almirante. E os rebeldes, eles tomaram Nossa Senhora do Desterro, capital do estado de Santa Catarina, hoje Florianópolis. Então nós vamos ter essa aliança dos federalistas gaúchos com os rebeldes da Armada. Eles ocupam um território relativamente expressivo no Rio Grande do Sul e entram em Santa Catarina. E vão iniciar, no começo de 94, a invasão do Paraná. O Paraná era governado pelo presidente do estado, né? Na época já chamavam de governador, depois mudaram mais tarde para presidente, mas quando houve a Guerra Civil chamavam de governador ainda, era o Francisco Xavier. Mas o Francisco Xavier estava doente. E o vice-governador, um republicano histórico, Vicente Machado, é que respondia pelo governo. Os federalistas, eles invadiram o Paraná por 3 frentes. Eles vão tomar Paranaguá, com uma certa dificuldade, mas eles tinham a armada do lado deles. Vão ocupar Paranaguá, depois Morretes, Antonina. E vão também cruzar aquela região de Tijucas. E houve a tentativa, vai se concretizar depois, da tomada da Lapa. O Vicente Machado, ele fez uma declaração que, no jornal A República, né, que derramaria a última gota do seu sangue, né, em defesa de Curitiba. Mas quando o general Pego Júnior picou a mula de Paranaguá, os rebeldes começaram a subir a serra. E o Vicente Machado não tinha como se defender aqui em Curitiba. E no dia 20, o Vicente Machado já não estava mais aqui, quando os primeiros federalistas começaram a entrar na cidade. Já no dia 19, eles estavam nas cercanias da cidade, isso de janeiro de 94. O Vicente Machado e todo o seu grupo, eles fogem para São Paulo. Ele transfere a capital para Castro e depois vai para São Paulo. Quem liderou a invasão do Paraná foi Gumercindo Saraiva. Na Lapa, o general Antônio Gomes Carneiro, era coronel, depois foi promovido a general, póstumamente. Ele vai organizar a defesa da Lapa. Então, houve a resistência lá da Lapa. Mas Curitiba já havia sido ocupada. Só um comentário, você. Então, né, porque é muito comum os jovens, todo mundo, né, visita a Lapa, né, vai passear na Lapa. A Lapa busca preservar um pouco, né, essa memória. Então, quando, né, vocês forem à Lapa, uma parte da memória das cidades é dedicada exatamente a esse cerco, né? A esse episódio, sim, né? Sim. Porque às vezes os alunos falam, pô, tive lá e vi tal coisa, do que se trata, né? Então, veja, né? Isso em início de 1894, né? Então, esse é um ano dessa efeméride, entre outras coisas, eu vou pedir que você continue a falar, mas esse episódio do Cerco da Lapa é um dos episódios importantes desse ano de 1994. Historiadores ligados à memória da Lapa procuram dizer que a Lapa salvou a República. Isso não é verdade. Porque o Custódio de Melo era republicano, o Gumercindo Saraiva era republicano, só mais tarde o Saldanha da Gama, que tinha pendores monarquistas. E o próprio Silveira Martins já não tinha nenhuma ilusão que a monarquia seria restaurada. O que nós podemos dizer é que o Cerco da Lapa ajudou a salvar o governo do Floriano Peixoto, isso sim. Mas o Cerco da Lapa, ele foi vencido porque o Gomes Carneiro acabou sendo morto,
no dia 9 de fevereiro ele morreu, e no dia 11 de fevereiro houve a rendição. Então nós tivemos a capitulação de Tijucas, a capitulação da Lapa e a ocupação de Curitiba. O grande temor, só concluindo, que houvesse o saque por parte dos rebeldes que ocuparam Curitiba. E esse é um ponto central dessa nossa conversa. Pensando em vestibular, nosso podcast é voltar para os nossos alunos, né? A gente não pode tirar isso da cabeça. Sim. Esse é um episódio bem importante, né? Porque destaca-se aqui um personagem, uma ação, né, que pode-se dizer, por um lado, né, que heróica, por outro lado, depois vai ser questionada. Conta para nós exatamente essa passagem, que é um ponto central aí dessa história. Um personagem super importante da história do Paraná e de Curitiba, a figura de Ildefonso Pereira Correia. Ildefonso Pereira Correia foi um empresário de larga visão. Aqui, próximo de onde nós estamos, ele tinha 2 engenhos de erva mate. E ele tornou-se um dos grandes exportadores da erva mate, inclusive fazendo propaganda da nossa erva mate na Europa, nos Estados Unidos. Vendíamos para a Argentina, para o Uruguai. Ele foi um dos fundadores, Daniel, do Clube Curitibano e também da Associação Comercial do Paraná. Ele foi camarista, foi vereador, né, no Império, e chegou a presidir por pouco tempo, foi presidente da província. Teve um papel fundamental, por exemplo, na educação aqui de Curitiba, também no clube abolicionista. Ele arrecadava recursos para a compra de escravizados, que depois eram alforriados, o passeio público. Também foi ele e o Francisco Fico tiveram uma participação efetiva. E ele negociou com os federalistas para que os federalistas não saqueassem a cidade. Ele organizou um grupo de pessoas que tinham recursos para pagar, ou seja, um empréstimo aos revolucionários, empréstimo que nunca seria pago, né? E grande parte dos recursos eram oriundos do seu próprio patrimônio. Que legal. Agora, enfim, a cidade não foi saqueada? Não foi saqueada. Só que os federalistas, eles tinham seus pontos fracos, né? O general Salgado, que estava lá em Santa Catarina, não deu o apoio necessário para o Gumercindo, que vai ser exaltado em Ponta Grossa. Então o objetivo era, a partir de Ponta Grossa, invadir São Paulo. E com a esquadra, depois marchar para o Rio de Janeiro. Sim. Só que deu tudo errado. O Floriano comprou uma esquadra no exterior, a esquadra rebelde foi derrotada, e o governador de São Paulo, Bernardino Campos, deu todo o apoio ao Floriano. E a partir de São Paulo iniciou-se uma contraofensiva. E os federalistas foram recuando. E eles vão deixar Curitiba já em abril de 94. E as forças que haviam abandonado a cidade, no caso o Vicente Machado e seus correligionários, retornaram. Mas só que o Vicente Machado não retornou assim com muitos poderes. Nós vamos ter um general que vai estar a serviço do Floriano, né? E que vai instaurar uma espécie de lei marcial na cidade. Bom, e agora qual foi o destino? Agora, reviravolta no conflito, as tropas florianistas retomando, né, as áreas que tinham sido ocupadas pelos rebeldes, particularmente aqui em Curitiba, que, portanto, o governador volta, né, o governador exercício lá, o Vicente Machado. Qual o destino do Barão do Cerro Azul? O Barão do Cerro Azul, ele podia ter fugido, como tantos outros fugiram. Inclusive, alguns de seus amigos tentaram convencê-lo a deixar a cidade. Ele era um homem rico. Ele podia ter buscado asilo político na Argentina e mesmo indo para a Europa. Mas ele dizia o seguinte, que ele não devia nada, e que não havia necessidade dele fugir. Se ele fugisse, ele estava dando razão para aqueles que o acusavam de ter sido conivente, de ter apoiado os federalistas. Ele era um homem civilizado para um Brasil que ainda era bem tosco, né? O general Everton de Quadros ordenou que o barão fosse preso.
O barão achou aquilo estranho, mas disse tudo bem. Né? Não resistiu. Eu vou explicar que eu não devo nada. Só que, Daniel, era uma noite fria, como hoje, né? 20 de maio, garoava, era um domingo. E o barão e outros que estavam presos com ele já estavam dormindo, foram despertados, que seriam levados para Paranaguá e daí para o Rio de Janeiro, onde seriam julgados. Eles foram levados até a estação ferroviária, né? Ali onde temos a Praça Eufrásio Correia, tem aquele shopping hoje, e um trem numa velocidade bastante excessiva. Só um pouquinho. E ali, no quilômetro 65, que liga Curitiba a Paranaguá, brecaram o trem e ele e mais 5 companheiros foram fuzilados. Enfim. Mocelin. Bom, aí, para a gente encerrar essa história, o conflito vai refluindo, né? Uhum. E de que maneira ele acaba? Conta como é que, enfim, a Revolução Federalista é totalmente vencida. O Floriano retoma ali Desterro, né? E vejam vocês a ironia. Houve uma repressão terrível. O Barão do Batovi foi fuzilado. O Moreira César, que depois participou da Guerra de Canudos, ficou conhecido como corta-cabeça. Uhum. E Nossa Senhora do Desterro tornou-se Florianópolis. Em homenagem ao Floriano, que desencadeou uma repressão terrível àquela cidade. O Gumercindo vai ser morto em Carovi e a Revolução vai sendo aos poucos derrotada. Mais tarde, no governo do Prudente Moraes, houve uma anistia. Mas só para concluir, Daniel, a Guerra Civil de 93 a 95 matou mais de 10 mil pessoas. Não foi uma revolução, porque foi uma disputa pelo poder entre as oligarquias. Uhum. Se os federalistas tivessem vencido, seria muito diferente, né? Eram pessoas das classes dominantes. E mais de 1.000 pessoas foram degoladas. Tanto é que essa revolução ficou conhecida como a Revolução da Degola, a gravata colorada. Nós tivemos um episódio lá em Rio Negro, na região de Bagé, que 300 pica-paus foram degolados depois em Boi Preto. Os pica-paus deram um troco, degolaram em torno de 300 maragatos. Ou seja, não tinha bonzinho nessa história. Não tinha. Inclusive, só com curiosidade, muitos dos que combatiam pelos federalistas eram oriundos do Uruguai e não dominavam bem o português, né? Então, uma forma de saber se era federalista ou não era fazer o sujeito falar algumas palavras, como pauzinho. Se não pronunciasse direito, a gravata colorada comia solta. Mocelin, quero te fazer uma última pergunta, agora mais de caráter pessoal. Você, enfim, né, como professor de história, como nós, professores de história, evidentemente a gente tem um constante interesse pelo passado, na medida em que é lá no passado que estão muitas respostas para questões que a gente faz nos dias de hoje. Sim. Mas, particularmente, o que te fez escolher esse tema e escrever sobre esse tema? A história regional, Daniel, você sabe bem, ainda não tem uma divulgação perante o grande público. É claro que nós temos na UEM, na UEL, aqui na nossa Federal do Paraná, pesquisas interessantíssimas. São teses de doutorado, dissertações de mestrado, mas que não atingem o grande público. Esse é um livro que tem uma única pretensão: levar um tema importante da nossa história para as pessoas que seja uma leitura agradável, que a pessoa conheça um pouquinho mais o nosso passado. Eu fiz o mesmo em relação a uma história concisa do Paraná e uma história concisa de Curitiba, né? Quer dizer, tornar a história um pouco mais acessível ao grande público. Mocelin, meu velho amigo, muito obrigado. Acho que foi muito útil. Esse é um assunto que, nas aulas de história do Brasil, a gente acaba passando muito rápido.
É a pressão do programa, né? E fica aqui um comentário, né? Eu não sei por que precisamos de programas tão extensos quando a gente poderia ter temas, né, que a gente poderia nos debruçarmos melhor, mais, né, para gerar esse tipo de densidade, né, que você trouxe aqui discutindo esse assunto e que nas aulas a gente se obriga às vezes a um passant assim que até angustia, né, Mocelin? Dá vontade de falar os detalhes e não é possível porque o tempo não permite. Mas queria te agradecer e agradecer a todo mundo. Vamos voltar a fazer esse bate-papo, né, escolhendo outras efemérides, o ano terminado em 4, né, hoje no 2024. É curioso como vários episódios, né, Mocelin, ocorrem em finais de 4. Né? Só para lembrar 2, que nós vamos voltar a conversar, suicídio de Vargas. E o golpe de 64, que eu creio um tema muito auspicioso para o vestibular. Te deixar aí os últimos comentários para a gente terminar o nosso podcast, Mocelin. Eu gostaria de agradecer, Daniel, pelo convite, né? E nós, desses tantos anos, né, que convivemos, sempre procuramos, assim, levar os temas da nossa história para que tenhamos uma visão crítica do passado, né? A Guerra Civil, eu sei a favor dos pica-pau, nenhum nem outro. Foi uma guerra civil e uma coisa que eu coloco, Daniel, as mulheres foram as grandes vítimas. Quantas mães, né, perderam seus filhos, perderam seus maridos, e tanto pica-paus quanto maragatos se viciavam, estupravam. Então não tivemos heróis, nós tivemos muito mais bandidos que heróis de ambos os lados. Enfim. Eu ia dizer assim, como só ia acontecer, mas enfim, deixemos. Obrigado, Mocelin. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.